hoje. Matar saudade um pouquinho, né? Já tinha uns mesezinhos, né? Que nós não estávamos juntos. João é um querido, um irmãozão da gente. Essa família tão abençoada. E sempre que a gente recebe convite para estar aqui, a gente tendo condição, às vezes, de deixar lá onde nós estamos servindo ao Senhor, a gente vem com muita alegria, porque estar no meio de vocês é estar na presença do Senhor. Deus está aqui. Não tem um dia que a gente vem nesse lugar e que não vê a manifestação do poder de Deus. E sabe, irmãos, eu tenho aprendido algo. Eu não quero mais só a manifestação. Eu quero Ele. Eu quero a glória. Às vezes a gente fica tão iludido, querendo manifestação. Manifestação às vezes acaba aqui, quando o culto termina. Agora a glória você leva. A glória você leva. E Deus tem chamado uma igreja nesse tempo. Uma igreja que vai buscar tocar na glória de Deus. E tocar na glória de Deus, irmãos, não é de qualquer maneira que a gente toca. A gente precisa primeiro aprender a honrá-lo. A gente precisa... mas não era nada disso que eu ia falar, irmãos. Vocês sabem como que eu sou, né? A gente começa e vai lá, volta cá. Mas não é nada disso. Mas se o Espírito Santo está aqui, ele tem liberdade para fluir. Ele vai fluir, amém? Ele vai fluir como um rio nesse lugar. E a água, ela serve para lavar, ela serve para dar vida novamente, ela serve para hidratar, ela serve para refrescar. E a palavra de Deus nessa noite vai refrescar você, vai limpar teus pés da caminhada, às vezes empoeirada, vai te fortalecer, vai te fazer viver novamente. Talvez você seja uma árvore cheia de folha seca. As pessoas estão olhando assim, essa aí já morreu. Não, existe um rio jorrando nesse lugar. E esse rio vai te alcançar nessa noite. Você vai receber dessas águas em suas raízes. E você vai viver novamente. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tem uma palavra no meu espírito, ardendo, queimando. Nós vamos derramar aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a nossa alma quieta agora. Nós damos ordem à nossa alma para que ela se aquiete. E o nosso espírito esteja aberto para receber e entender aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Nós declaramos isso, Deus. Declaramos que há um único Espírito que tem liberdade para falar, para soprar aqui. É o Espírito de Deus. Nós repreendemos toda distração, todo vaguear da mente. Nós repreendemos agora. Declaramos esse lugar inundado pela glória de Deus, aquecido pelo fogo do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou começar lendo o versículo 14, depois eu vou passar para o 40. Vocês me acompanhem aí, tá bom? E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Versículo 40. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal, os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece.
Versículo 41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Aleluia. Esse texto é um texto muito conhecido. Quem nunca leu Atos 2? Atos 2 fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja naquele dia, no dia de Pentecostes. E é interessante que aquele povo, ele estava reunido num lugar chamado cenáculo. Se você for procurar o significado da palavra cenáculo para os hebreus, para os judeus daquela época, cenáculo era um local que na maioria das vezes ficava no alto da casa, era o último andar da casa, onde eles iam para aquele lugar, onde tinha uma mesa, e ali era um lugar separado para oração. Lá estavam algumas pessoas, a Bíblia diz que cerca de 120 pessoas. E de repente eles tiveram uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Eles viveram uma promessa dada por Jesus para eles. E a Bíblia diz que eles foram cheios, diga cheios, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz também que naquela época era uma época de festa. E tinha uma multidão do lado de fora daquela casa. Eles estavam em festa, eles estavam lá comemorando, era Páscoa. E de repente, no versículo 6, a Bíblia diz que a multidão ouviu aquela voz, a voz do que acontecia dentro do cenáculo. Irmãos, existe uma voz dentro de você. A voz que aquela multidão estava ouvindo fora da casa era uma voz que ultrapassava as paredes, era uma voz que ultrapassava a distância geográfica, o lugar geográfico, porque era uma voz aquecida e envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Era um barulho santo. E eu fico imaginando aquele povo recebendo o Espírito Santo, falando em novas línguas. Sabe aquela quando o Espírito Santo vem e envolve a gente, e muitas vezes nós não temos controle do nível da nossa voz, do volume da voz. E a Bíblia diz que quando a multidão ouviu as vozes que ecoavam daquele lugar, do cenáculo, um lugar que não era público, um lugar que não tinha um microfone, um lugar que não tinha luzes, mas um lugar onde o Espírito Santo foi derramado. A Bíblia diz que a multidão se juntou àquele lugar. Eu quero profetizar nessa noite sobre você, sobre a minha vida. A voz do Espírito Santo de Deus dentro de mim, de você, vai ser tão forte, vai ser tão forte, vai ser tão forte, que as pessoas que estão fora, elas vão ouvir, e elas serão atraídas a nós, não por aquilo que estamos falando, não por aquilo que temos, não pelos dons, mas pela presença, o favor, o poder do Espírito Santo que está derramado sobre nós. Sabe aqueles vizinhos teus que dificilmente eles viriam à igreja? Eles vão ouvir lá na tua casa uma voz. Sabe, lá no teu trabalho, aquele patrão, aquele colega de trabalho que dificilmente viria na igreja, lá eles já vão ouvir uma voz e serão atraídos ao Senhor. E nesses versículos que nós lemos, nós vemos aqui no capítulo 40, antes do 39, antes um pouco, a gente vê a multidão se levantando contra aquele barulho. Irmãos, às vezes a gente pensa que o derramar do Espírito não vai nos causar problemas. E é um engano.
Porque enquanto aquele povo estava caladinho no cenáculo, enquanto o Espírito Santo não tinha sido derramado, ninguém incomodava, ninguém ia até eles, ninguém falava, ninguém caluniava, ninguém ofendia, ninguém acusava. Mas no momento que veio o Espírito Santo de Deus, as pessoas começaram a confundir o derramamento do Espírito com embriaguez. E eles começaram a dizer: esse povo está tudo embriagado, beberam demais, sabe-se lá o que eles estão fazendo naquele lugar. E começaram a conjecturar muitas coisas e a ofender o Espírito Santo que estava sendo manifestado na vida daquelas pessoas. E aí se levanta o líder. Diga: o líder sempre vai se levantar primeiro. O líder sempre vai se levantar primeiro. E o líder que eu estou falando não quer dizer o pastor, mas é aquele que entendeu. Aquele que entendeu o que está acontecendo. Aquele que pode... Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos envoltos no mover, a glória está sendo manifestada, o Espírito Santo está visitando as pessoas, mas a gente está aqui e não está entendendo nada. Você não consegue explicar aquilo que você não entendeu. E aí Pedro se levanta e Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. E ali ele prega o primeiro sermão pela primeira vez. Aquele pescador, aquele homem que negou Jesus, aquele cara que cortou a orelha do soldado, aquele cara que se declarou para Jesus dizendo assim: eu nunca que eu vou te negar, Deus me livre, qualquer um desses aí menos eu. Foi o primeiro que fez. O falho, o pecador, o humano. Mas chegou um determinado momento que ele entendeu. Talvez você esteja sentado do lado de uma pessoa cheia de falhas, que está em obra, mas vai ter um momento que ela vai entender. E quando ela entender, Deus vai fazer algo de sobrenatural com ela. Sabe por quê, irmãos? Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de gente que entendeu. Gente que entendeu o reino. Gente que entendeu para que fomos chamados. Gente que entendeu a cultura do reino. Gente que entendeu. Gente que não está só vindo à igreja. Gente que entendeu o mistério do reino de Deus. E aí Pedro começa. Pedro não preparou um sermão, irmãos. Pedro não foi lá nos pergaminhos. Pedro não foi lá, não pegou lá aquela, sei lá, aquela penha dele, não sei, escreveu, fez um rascunho teológico, aquele sermão arrumadinho. Não, Pedro falou daquilo que ele entendeu. Estamos cansados de sermões arrumadinhos. Estamos cansados de sermões arrumadinhos. Eu não sei você, mas eu tenho sede de ouvir gente que entendeu. Eu tenho sede de ouvir gente que antes de falar vive. Gente que antes de pegar um microfone teve uma experiência. E ali eles começam a viver a promessa. Pedro, do jeito dele, bronco, daquele jeitão mesmo dele, aquele pescador, aquela mão grossa, aquela unha daquele jeito, ele prega. E aí o que acontece? A multidão fica constrangida. E ali, já no primeiro sermão de cara, ele batiza 3.000.
igreja que acabou de nascer, a igreja que acabou de experimentar o Espírito Santo, o derramamento de poder, ela ainda não estava arrumada, ela não tinha ainda classe de batismo, ela não tinha classe de discipulado, ela não tinha secretária, ela não tinha hall de membros, ela não tinha teologia, irmãos, não tinha nada, mas eles tinham a experiência, eles tinham a vivência do que realmente era o reino de Deus. E ali começa, sabe, irmãos, os que estão fora dificilmente vai entender o que está dentro. Quem está fora dificilmente vai entender o que está dentro. E quando eu falo fora, eu não estou falando de espaço geográfico. Eu não estou falando do ímpio que está fora. Eu estou falando do crente que às vezes está sentado aí do teu lado, mas que está fora. Está fora da visão, está fora do entendimento do que Deus está querendo para essa estação, está fora da palavra. Ele não consegue entender. Ele às vezes não consegue entender um comando que o pastor está dando, que o líder de célula está dando, porque ele está ali, mas ele não está dentro, ele está fora, ele está desconectado. Aí ele começa a dizer: não, está bêbado, está louco, irresponsável. E aí não faltam palavras de acusação, mas sempre vai existir no nosso meio um Pedro que vai se levantar em defesa da igreja. Sempre vai existir um Pedro que vai se levantar para honrar aquilo que foi derramado sobre eles. Já não era mais aquele Pedro que se escondia, que olhava de longe, que negou, não. É aquele Pedro que foi para cima, que botou a cara na reta. É aquele Pedro que disse: não, agora eu vou honrar, porque eu recebi, eu senti na minha carne. Ele veio, ele me tocou, eu não posso me calar. Agora Pedro estava dentro. Há um tempo atrás ele estava fora, mas agora ele estava dentro, porque ele tinha entendido, ele tinha clareza agora, entendimento espiritual para defender a igreja. Quem não tem entendimento espiritual não tem condição de defender a igreja nesses últimos dias. Quem não tem clareza de quem é Deus não tem condição de defender a igreja nesses últimos dias. Quem não tem clareza de quem Deus é, quem não tem clareza de quem é a igreja, vai ouvir uma crítica e vai se calar, vai ficar escondido atrás da árvore, escondido atrás do balcão, mas não vai ter coragem de se expor, não vai ter coragem de ir contra aquilo que estão falando, não vai ter coragem de dizer: não é bem assim que foi dito, não foi assim, não é dessa vez, não foi dessa maneira. Irmãos, os maiores problemas de comunicação não estão lá fora, estão dentro da igreja. Quantas vezes a gente fala assim: porque o fulano falou. Não, mas não foi assim que ele falou. Aí a gente fica dando lugar à síndrome de Lúcifer, lá no Éden, né? Satanás no Éden, ele distorce e aumenta algumas palavrinhas do que Deus falou. E a Eva estava tão distraída que ela não se apercebeu disso. E às vezes isso acontece no nosso meio. Mas Pedro, ele chega a esse ponto de pregar um sermão sem prepará-lo. Pedro chega ao ponto de enfrentar aquela multidão em defesa da igreja, porque antes dele chegar, antes daquele dia, ele havia passado por um processo de preparação e ensino. E para a gente entender isso, eu tenho certeza que a igreja metodista do Arsenal, esse povo que está aqui, quer batizar 3.000 pessoas num dia. Quem não quer? E você crê que isso pode acontecer? Eu creio nisso, porque nós estamos vivendo um tempo da grande colheita.
Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos que estão fora de casa vão voltar. Nós estamos vivendo um tempo do despertamento. Lá na igreja a gente tem novos começos, todos os cultos, e não são poucos. E às vezes você olha ali na frente, um monte de gente de novo começo. Você olha, mas fulano não é crente? Mas precisava de um novo começo. Nós estamos vivendo um tempo que Deus não quer só salvar o que está perdido, o que está na boca de fumo, o que está no baile, o que está fazendo coisas, pecados monstruosos. Não, Deus está querendo resgatar a igreja. Deus está querendo resgatar a noiva. E tem muitas pessoas no nosso meio precisando ter uma experiência com Jesus, precisando nascer de novo. Por que a igreja de Atos dos Apóstolos cresceu numa velocidade tão grande? É isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Eu não sei nem até que horas eu tenho, mas eu vou começar a correr. Eu quero meditar sobre o processo que nos leva a ter êxito em ganhar almas como igreja. E por isso a gente vai precisar voltar um pouco no Evangelho de João. Quem está com a Bíblia aberta aí diz amém. Não fecha a Bíblia não, que a gente vai agora visitar o capítulo 20 de João. Os 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele aparece para os seus discípulos. E ele separa esse tempo para instruir. Diga, instruir. Todo bom discipulador instrui. Amém? Não espere que o seu discípulo já saiba o que tem que fazer. Mas pastor, ele já está na minha célula há 3 anos. Os discípulos também estavam com Jesus há 3 anos. E eles precisavam ser instruídos no que eles deveriam fazer a partir daquele momento. E Jesus separa esse tempo antes de subir aos céus para dar instrução aos seus discípulos acerca da continuidade do seu ministério através deles. Nós falamos tanto a respeito de chamado, irmãos. E a gente quer saber de Deus qual é o meu chamado. João, qual é o meu chamado? Pastor, olha para mim. Deus já te revelou o meu chamado? Irmã, ora por mim, porque eu estou buscando, eu estou indo num monte para buscar de Deus o meu chamado. Eu quero dizer para você que isso é a maior tolice que você pode fazer. Porque o chamado, o meu chamado, o teu chamado é um beijo. Diga assim, qual é o chamado? É continuar a fazer o que Jesus fez. Nosso chamado é dar continuidade àquilo que Jesus já fez. Jesus passou 3 anos, mais ou menos 3 anos, fazendo, ensinando. E agora nós vamos continuar fazendo. Só que alguns de nós vamos fluir no ensino, outros vão fluir na profecia, outros vão fluir no dom de cura, outros vão fluir no profético. Cada um de nós vamos fluir de um jeito, mas todos nós vamos fazer a mesma coisa. O que, pastora? Nós vamos dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. E esse era o entendimento que Jesus queria que aqueles discípulos tivessem. Porque eles não iam começar nada. Às vezes a gente pensa que a gente está começando alguma coisa. Irmãos, nós nunca vamos conseguir começar nada, iniciar algo novo, porque Jesus já começou antes de nós. Vocês estão entendendo? Tudo que eu e você precisamos fazer é dar continuidade àquilo que Ele começou a fazer há 2000 anos atrás. E às vezes a gente é tão presunçoso que a gente acha que não, agora eu vou iniciar algo novo, vou dar início a algo novo. E eu quero destacar com vocês as 4 vezes que Jesus
apareceu após a sua ressurreição. E nós vamos meditar nela. A primeira vez, diga, a primeira vez foi para uma mulher, Maria Madalena. Tem mulher aqui hoje? Ah, meu Deus, eu fico feliz, né? Jesus escolheu uma mulher para aparecer pela primeira vez. Talvez não por ela ser mulher, mas por ela ter permanecido ali no túmulo, buscando, sofrendo, querendo respostas. Porque Deus vai te dar a medida da tua busca. Deus tem respostas à medida das tuas perguntas. Às vezes a gente questiona por que Deus se manifesta tanto na vida do irmão e não tanto na minha. Porque Ele pergunta mais, Ele insiste mais, Ele não sai do túmulo até ter uma explicação. Foi isso que Maria fez, ela ficou ali. Ela ficou ali. E o soldado diz, não está aqui não. Está aqui não, ó. Aconteceu aqui, aconteceu não. Os panos estão tudo aí. O pano do corpo está ali, o da cabeça está lá. Está tudo aí, a pedra está fora do lugar. Não sei o que aconteceu não. E de repente, ela ouve uma voz atrás dela, chamando ela pelo nome. Toda vez que alguém te chama pelo nome é porque ele te conhece. Jesus chama aquela mulher pelo nome. Jesus diz para ela em João 20:17. Você está com a Bíblia aberta aí? Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Sabe o que Jesus quer ensinar nesse encontro com Maria? Ele quer falar de 3 coisas. Primeiro, ele quer falar de paternidade. Agora Deus não era mais só o Pai de Jesus, porque no momento que Ele vai à cruz, que Ele morre, Ele ressuscita, Ele nos adota. Agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Agora nós temos um único Pai. Não é mais só o Pai dele, é nosso Pai. Fomos adotados. Ele está dizendo para Maria, Maria, teu estado não é o mesmo mais. Você não é a mera Maria Madalena, você agora é filha. Você é co-herdeira. Eu sou o primogênito, mas eu enxertei vocês na minha família. Agora você pode ter uma sensação de pertencimento, Maria. Tem tantas pessoas na igreja convertidas há tantos anos e não conseguem entender no seu espírito que fazem parte da mesma família. O pastor falou, está chegando o Natal, tem que se reconciliar. E nós como igreja, que somos todos irmãos, a gente tem que reconciliar todo dia. Porque a gente ceia todo dia. Todo domingo a gente está sentado aqui. Não dá mais para ter picuinha, não dá mais para ter, não sento perto do irmão, você está do outro lado, não falo com Beltrano, irmão, não dá mais. Na família de Deus não tem isso, não há lugar para essas coisas. E Jesus está trazendo para Maria essa consciência de que agora ela tem uma família. Jesus agora está dizendo para Maria, Maria, olha, eu não te abandonei não. Eu não te deixei órfão não, eu fui lá conquistar o teu lugar na mesa do meu Pai, como filha, como eu. Agora a orfandade, ela dá lugar à legitimidade de filho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, você é filho. Romanos 8, 16 e 17 diz assim, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Reconhecer a paternidade de Deus é necessário para o crescimento de uma igreja. Uma igreja ela não cresce e se estabelece, se consolida, se ela não tem o entendimento de que Deus é Pai. Se ela não tem o entendimento da irmandade.
Uma igreja que cresce sem esse entendimento, ela vai estar sempre brigando entre si. Ela vai estar sempre disputando o lugar de filho. Ela vai estar sempre disputando algum lugar dentro da igreja, porque ela acha que Deus tem filhos prediletos. Uma igreja que cresce sem a identidade de filho, ela vai ter a síndrome do filho mais velho, que quando chega alguém aí, um drogado, uma prostituta, alguém que não merecia salvação aos nossos olhos, a gente vai ter problema com essa pessoa. Porque a gente vai achar, não, eu sou mais santo que ele. Enquanto somos uma família, todos somos santos, porque todos temos o DNA do santo, que é o nosso Pai. Uma outra coisa que Jesus queria ensinar para Maria era a respeito do senhorio. E ele diz assim para ela: olha, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Ele está dizendo assim para Maria: Maria, a partir de agora vocês têm um Senhor, vocês têm um Deus, tem um senhorio, tem alguém que governa sobre vocês, tem alguém que vocês devem adorar e prestar culto. Agora você faz parte de um reino, o reino de Deus. Agora você, a partir de hoje, você tem por que militar, Maria. Você tem um reino, tem um rei. Você não vai ser mais um sem destino. Você tem alguém que te dá destino. Se você tem um Deus, se você tem um Senhor, esse Senhor é responsável pelo teu destino. Ele vai te conduzir, Ele vai governar a igreja, Ele vai levar você como embaixador da salvação a erigir o reino de Deus sobre a terra. Amém? Você está entendendo? Então, o primeiro entendimento que Maria precisava ter é a respeito da paternidade. Segundo é sobre o senhorio de Deus sobre a igreja. Terceiro, era sobre a unidade. Jesus não fala meu Pai, Jesus fala nosso Pai. Nosso Pai. Ele está dizendo assim, ele está se igualando, ele está colocando todo mundo no mesmo nível. Diga aleluia. Ele fala de relacionamento com o outro e com Deus. Agora o que Jesus pode, eu posso. O que Jesus fazia, eu posso fazer. Onde Jesus ia, eu posso ir. O que Jesus tem, eu tenho. Porque tudo é nosso em Cristo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Inclusive passar angústia como Jesus passou. Aí o glória diminui. Por enquanto eu estou dizendo assim, o que Jesus tem, eu tenho, aleluia, aquele carrão, aquele casarão, aquele pregão, aquele cheque, aquele dinheiro na conta. Mas quando Jesus fala é nosso tudo, as coisas boas, a perseguição também, a angústia também, a cruz também. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. A gente está acostumado a ouvir o evangelho de bênção. Evangelho é bênção? É bênção. Mas o evangelho é viver a vida de Cristo. E eu preciso estar disposto a passar por aquilo que Ele passou. Aqui Jesus está falando dessa união fraterna. Aqui faz sentido a oração de João 17, quando ele diz assim, para que assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós. Aqui começa a fazer sentido. E sabe, irmãos, a unidade se estabelece quando todos nós temos uma mesma causa. Quando todos nós entendemos por que nós estamos aqui. Aí a unidade se estabelece. E aí a igreja cresce. Quando a gente não entende, esses princípios, a gente não tem responsabilidade com a igreja. Quando você não entende que Deus é Pai, que Deus é Senhor e que eu preciso ser um com o meu irmão, eu não tenho responsabilidade de sustentar essa igreja, de estar nessa igreja. É como, que eu vou falar aqui até duro demais, mas ainda bem que eu me sinto em casa nesse lugar e eu posso falar.
Uma igreja que cresce sem esses princípios, irmãos, é como uma mãe que dá à luz e deixa o filho morrer de fome. É como uma mãe que dá à luz e pega e entrega o filho para outro criar. Porque o que sustenta, o que faz crescer o novo convertido, irmãos, não é sair do lugar e vir na frente. É o dia seguinte, é a semana seguinte, é o mês seguinte, quando ele vai ver que entre nós há unidade, quando ele vai ver que entre nós todo mundo tem o mesmo entendimento da paternidade, quando ele vai ver que entre nós ninguém faz nada de qualquer maneira, todos nós temos um destino que nos foi dado pelo Pai. Amém? Às vezes a gente vê um crescimento, uma explosão na igreja e de repente as coisas vão definhando. Por quê? Porque a base não está firme. E quando Jesus visitou os discípulos, antes dele ascender aos céus, foi para que a base desses discípulos estivesse consolidada, para que a igreja pudesse crescer. Como faz 120 pessoas para cuidar de 3.000? Logo de cara. Sem contar mais tarde com as perseguições. Você tem que estar embasado. Você tem que estar embasado. A segunda vez que Jesus visitou os seus discípulos está em João 20, de 21 a 24, que diz assim: novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles. Diga, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Nesse segundo encontro tem muita coisa interessante aqui. Primeiro, Jesus restaura o espírito humano. Eu não sei se você teve a mesma experiência que eu, quando a gente lê esse versículo que diz que Jesus soprou sobre eles, a gente se remete ao Éden, quando Deus sopra sobre as narinas daquele boneco o sopro de vida, o Espírito. E a partir do pecado, o espírito do homem, ele fica morto, porque ele fica separado do espírito de vida que é Deus. E Deus precisou arrumar várias estratégias para que esse homem fosse se aproximando dele. Só que agora Jesus, no está consumado, quando ele morre e ressuscita, ele sopra novamente vida sobre o espírito do homem. Nesse momento, às vezes a gente pensa assim: eles já receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Não, irmãos. Em Pentecostes eles foram cheios. Em Pentecostes eles receberam poder. Eles receberam o Espírito Santo quando Jesus apareceu para eles e soprou sobre eles o Espírito Santo. Amém? Ali o Espírito foi vivificado. Porque uma das coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós é dar vida ao nosso espírito. Ou seja, religar-nos a Deus. Preparar o nosso espírito para receber o Espírito de Deus novamente, que até então estávamos separados. A gente só tinha manifestação de Deus no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento eu carrego o Deus da manifestação. Eu carrego o Deus que se manifesta. E eu me manifesto através dele. Amém? Você está aí, você pode dar um glória a Deus. A igreja que não entende que tem um Espírito que foi soprado sobre você, ela não tem como crescer. E quando ele sopra o Espírito, ele envia. Jesus diz assim: olha, eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou,
eu envio vocês. Diga, nesse versículo está o meu chamado. Jesus já nos enviou, há tempo. E tem gente aí esperando ser enviado. Está perdendo tempo, irmão. Jesus já te enviou. Jesus já te enviou lá na tua vizinhança. Jesus já te enviou na tua parentela. Jesus já te enviou na tua faculdade. Jesus já te enviou no teu trabalho. Jesus já te enviou para esse lugar. São Gonçalo recebeu uma leva de enviados. Somos enviados, assim como o Pai enviou Jesus. Esse é o nosso chamado. Continuar glorificando o Pai, curando, libertando, salvando, proclamando, honrando o Pai, obedecendo ao Pai, pedindo as direções do Pai. Esse é o meu chamado. Às vezes a gente quer o chamado macro, que é o chamado que é evidente diante das pessoas, mas a gente não quer obedecer as coisas simples que o Senhor tem nos mandado fazer. Teu chamado é expulsar demônios, irmãos. Teu chamado é curar enfermos. Teu chamado é ressuscitar os mortos. Teu chamado é trazer milagre, trazer vida, alimentar pessoas. Amém? Nós sofisticamos tanto o evangelho que a gente atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo, a gente inventou um monte de coisa, né, João? A gente inventou muita coisa. O evangelho é simples, o chamado é simples. É fazer o que Jesus fez e pronto. O que Jesus fazia? Caminhava. O que Jesus fazia, irmão? Jesus caminhava no meio do povo, nas aldeias, nas cidadelas. Pregava no barco, subia lá e pregava para o pessoal que estava na praia. Meu Deus, o que tem de sofisticado nisso? Nada. E nós achamos que para fazer isso precisa de tanta coisa, irmão. Só precisa do Espírito Santo. Precisa do sopro, precisa de poder do Espírito Santo, precisa do ruach sobre nós. Uma outra coisa que nesse segundo encontro de Jesus com os seus discípulos me chama a atenção é que Tomé não estava lá. Diga, Tomé não estava. Você está pensando que vai estar todo mundo sempre? Não. Porque tem muita gente distraída no nosso meio, irmãos. Tem muita gente que já desistiu no nosso meio. Está aí, mas está desistido. Está desligado. Está preocupado com as coisas da terra. Hoje nós cantamos aqui, né? Que as coisas terrenas não podem brilhar mais do que as eternas. Mas tem muita gente querendo que as coisas da terra brilhem mais. Então esse tipo de gente nunca vai estar na hora da revelação. Esse tipo de gente nunca vai estar na hora que Jesus se manifesta. Porque ele não tem paciência para ficar junto. Ele não tem paciência para permanecer. Jesus manda eles irem para Jerusalém e ficar lá. Fica lá. E Paulo diz que tinha mais ou menos uns 500, né? Mas vamos ficar aqui. Tinha só 120 aqui. No cenáculo tinha 120. Mas com certeza muitos outros viram as aparições de Jesus. Só que só experimentou o derramamento de poder quem soube esperar, quem soube permanecer. Foram mais ou menos 8 dias, irmãos, dentro de um lugar, orando. Às vezes a gente pensa assim, vamos orar, irmãos, vamos orar umas 4 horinhas aí, vamos fazer uma vigília. Vamos fazer uma vigília. Quem gosta de vigília aqui, diga aleluia. Eita, vamos fazer, João, vamos fazer. Vamos fazer uma vigília aqui, mas ó, vigília pra gente não é esse negócio de começar 8 e terminar meia-noite, não. Vigília é de 9, 10 até 6 da manhã. Na Lagoinha é assim, o couro come. Não dá nem para cochilar, porque o povo grita tanto que não dá nem para cochilar. Às vezes a gente não tem paciência para vigiar. A gente não tem paciência para orar. E eles ficaram 8 dias. Quantos dias, irmãos? 8 dias.
8 dias fazendo o quê? Orando. Mas só orando e esperando cumprir o que Deus falou que ia fazer. Ou seja, os ansiosos não ficaram. O ansioso não ficou. A mulher preocupada com a comida também não ficou. Ela saiu um pouquinho para fazer comida e voltou ou não voltou. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente quer a manifestação de Deus, a gente quer viver a promessa, mas a gente não tem paciência para fazer o mínimo que Ele está nos mandando fazer. Vai para o cenáculo, para o andar de cima, fica em cima, fica lá em cima. Por que não fica embaixo? Porque em cima ninguém tem acesso, você não vai se distrair, ninguém vai te perturbar lá em cima. Tem hora que nós precisamos ir para o andar de cima, para o lugar onde é só nós e o Senhor. Mas eu vou chegar lá. No segundo, Tomé não estava. E nesse segundo encontro, Jesus fala sobre o perdão. E aí ele está estruturando a igreja, né? Ele está dizendo, olha só, se vocês perdoarem os outros, vocês vão ser perdoados. Ele já sabia que ia dar B.O. Já sabia. Porque onde tem gente, tem B.O. Aqui não tem não, né? Só na Lagoinha que tem. Aqui não tem. Glória a Deus. Vão ser tudo transladado. Mas, irmãos, Deus não está preocupado com os B.O.s. O B.O. é natural. O B.O. é natural. Mas o que é importante é o perdão. O B.O. pode acontecer, acontece mesmo, acontece dentro da nossa casa. De vez em quando dá um B.O.zão. Mas o que Deus espera é a prática do perdão. Não fique correndo do B.O. Corra para o perdão. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou estar sempre disposto a te perdoar. A terceira vez que Jesus aparece, João 20, 26 e 27, eu já estou quase encerrando, tá? Porque eu nem sei que hora, tu nem me fala a hora que é, como é que faz? Só Jesus. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Irmão, você tem noção que Jesus voltou, apareceu pela terceira vez por causa do cabra do Tomé? Não foi por causa de Pedro, não foi por causa de Maria Madalena, não foi por causa de João, o discípulo amado. Foi por causa do cabeçudo que não creu, chamado Tomé. Jesus volta lá, estava tudo trancado, ele passa pela parede, imagina a cena, eu fico imaginando, né? Passa pela parede, rompe, de repente aparece, tchá! Super-herói, apareceu. E ele se dirige a Tomé. Olha aqui, Tomé. Cara, ele precisava fazer isso. Jesus precisa provar alguma coisa para a gente. Mas Ele quer. Ele não quer te perder. A incredulidade, irmãos, não é um sentimento. A incredulidade são ações de demônios. Então Jesus queria libertar Tomé. E Jesus vem e diz assim, bota a mão aqui, Tomé. Olha a minha mão, olha o meu lado. Sou eu. Aí dá uma correçãozinha nele, aquela boa, né? Agora, Tomé, depois que você viu, agora que eu consegui te mostrar, porque na última reunião você não estava, você se distraiu fazendo o que eu não sei onde você estava, porque geralmente quem não crê é porque faltou a reunião anterior.
Geralmente quem não crê, porque antes estava distraído. E agora ele diz assim, agora, Tomé, a partir de agora, para de ser incrédulo. Para de deixar Satanás tocar na tua mente. E a partir de agora, seja crente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga que sim, seja crente. E eu fico imaginando que nesses 8 dias que Tomé, que se passaram de um encontro para o outro, Tomé que não estava crendo, imagina o quanto mais de pecado que ele não cometeu. Porque quem é incrédulo é também um murmurador. Quem é incrédulo também é um caluniador. Quem é incrédulo é também um julgador. Esses caras estão malucos, está todo mundo delirando. Que Jesus não apareceu nada. Olha lá, Jesus falou que ia fazer, que ia reinar. Cadê ele? Sumiu. Imagina o quanto que esse homem não falou e o quanto não disseminou incredulidade na vida de outras pessoas. Porque o incrédulo, ele não se basta. Ele quer sempre levar o outro a não crer também. Diga assim, misericórdia. Mas agora a fé de Tomé, ela é ativada. Porque existem pessoas, irmãos, que a fé só será ativada através dos sinais que Deus faz na sua vida. Então que seja assim sobre a minha vida. Que Deus me use para ativar os Tomés, para ativar os sinais, para ativar a fé no coração da igreja. Que o meu testemunho, que não é só uma verbalização, mas é uma vida vivida, sofrida e vencida, seja algo que Deus vai usar para ativar a fé nos Tomés. Amém? Vocês estão comigo ou já saíram, já foram? Antes da multidão chegar nessa igreja, a fé precisa ser ajustada. Antes da multidão chegar, a fé precisa ser ajustada. Porque triste é quando um novo convertido chega na igreja e ouve murmúriozinhos de incrédulos, conversinhas de incrédulos. É triste demais. Mata qualquer um. É igual dar veneno para uma criança. Diga misericórdia. E a 4ª e última vez, diga aleluia, que eu estou abordando aqui, né, claro. Depois desses 3 encontros, nada mudou na vida daqueles discípulos aparentemente. Porque Deus, Ele não começa a mudar a gente de fora para dentro. Deus trabalha de dentro para fora. E um dia aqueles discípulos, Pedro decidiu pescar e foram todos pescar. Já tinham se encontrado com Jesus, mas estavam começando a entender. As coisas ainda estavam sendo elaboradas no espírito daqueles homens. Jesus estava sendo muito didático. Porque quando você vem com muito conteúdo, geralmente a pessoa não absorve tudo, né? E o resto vai se perdendo. E Jesus foi aos pouquinhos. E agora chegou a 4ª vez do encontro. E aqueles discípulos estavam pescando. E eles voltam a fazer as coisas que eles costumeiramente já faziam. Talvez sem esperança, talvez também por não ter nada para fazer. Porque quando a gente não tem direção, a gente faz qualquer coisa que a gente já está acostumado a fazer. Só que toda vez que eu faço qualquer coisa que eu não estou acostumada a fazer e Deus não me mandou fazer, dá errado. E começou a dar errado. Queridos, eu quero falar alguma coisa para vocês. Nem tudo que dá errado na nossa vida é o diabo que está fazendo. Às vezes é Deus que está mexendo para dar errado mesmo. Para chamar a sua atenção para Ele. E volta aqueles caras, tudo cabisbaixo, triste, pescaram a noite inteira e nada. E Jesus, e aí gente, como é que foi a pesca? A
Até então eles não tinham conhecido Jesus. E aí, como é que foi? Deu ruim, pescamos a noite inteira, pescamos nada, está ruim demais, a maré hoje está baixa, está ruim demais. Não, joga então do outro lado. Joga aí do outro lado. Jogaram do outro lado. Vieram muitos peixes, mas a Bíblia é muito interessante porque João fez questão de dizer que foram 153 peixes. E existem muitas teologias em cima desse número. Eu andei lendo sobre isso e a que eu achei mais interessante, eu não vou dizer que é verdade não, mas a que eu achei mais interessante eu vou falar para vocês. Depois vocês pesquisam. A que eu achei mais interessante, que alguns estudiosos disseram que naquela época ali, naquele mar, dava 153 espécies de peixe. Eu achei isso muito legal. Porque para a igreja, é tudo que a gente precisa entender. Que nós vamos pescar tudo quanto é tipo de peixe. E nós vamos ter que ter força para arrastar a rede. E para mantê-los. 153 que vieram. 153 espécies. Veio todas as espécies. Eu falei assim, olha, está vindo um de cada espécie. Né? Para vocês entenderem que vocês vão ter muita gente diferente para você lidar. E vocês vão ter que ter a sabedoria, a inspiração do Espírito, o amor para lidar com eles. Porque são diferentes, mas são peixe. Diga, você é diferente do que eu. Fala aí pro seu colega aí. Mas tu é peixe. Tu é filho. Nós vamos caminhar junto. E aí Jesus chama. Fala assim, traz um desses aí que você pescou, vem pra cá. Eles chegaram. Aí já perceberam que era o mestre. Pedro já foi logo, já botando a roupa, né? Porque já estava sem roupa, botou a roupa. Já percebeu que era o mestre. E aí Jesus restaura um outro princípio da igreja, muito tremendo, que é o princípio da mesa. Quando eles chegam, tá lá um braseirozinho aceso, o pãozinho já estava lá, tinha um peixinho, eles trouxeram outros, o churrasquinho de peixe já estava lá, e Jesus fala, agora eu estou conjecturando, né? Jesus deve ter falado isso para eles. Estão lembrando da nossa última ceia? Está lembrando da última mesa? Não acabou não, vamos continuar. Não acabou. A minha morte não foi o fim. Eu estou recomeçando com vocês. E é na mesa. Não é no lugar da comunhão, é o lugar do olho no olho, é o do lugar onde um alimenta o outro. Nós vamos recomeçar. A igreja que cresce precisa entender que vai ter 3.000 qualidades de pessoas diferentes. A igreja que cresce precisa entender que independente do tamanho, a mesa nós temos que sentar à mesa e tem lugar para todo mundo, e nós vamos comer juntos, nós vamos olhar no olho, não tem ninguém maior nem menor, nós somos todos da mesma casa, da mesma família, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o Deus nosso. Ramadalabaxeira labacantaralabá. Fique de pé no seu lugar. Rei andaralabaxore cantarabaxeira labá. Rei rabatoralabaxere cantarabá. Rei torodoie cantaralabaxeira labá. Irmãos, não basta a gente ficar em Jerusalém. A gente precisa ficar posicionado. Não basta ficar esperando o que Deus vai fazer. Mas essa igreja tem tantas promessas. Mas quantos estão posicionados? Quantos já não saíram do cenáculo? Deus tem tantas promessas na minha família, pastora, mas cada dia que passa fica pior. Continua posicionado. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa ficar no cenáculo e posicionado. Essa noite é a noite de Deus colocar em ordem as coisas dentro de nós. Tem princípios
princípios de uma igreja que cresce, que talvez você tenha perdido. Talvez você tenha perdido o princípio da mesa, da unidade, da paternidade, do senhorio de Deus, daquele que dá destino à igreja, do dono da igreja. E o Senhor nessa noite quer colocar as coisas em ordem aqui, porque não há crescimento na desordem. Irmãos, a desordem não é fora. Os 3.000 novos começos, novos convertidos que aconteceu no primeiro sermão de Pedro, não foram resultados do sermão bem elaborado de Pedro. Aquela grande colheita foi resultado de obediência, foi resultado de ensino, foi resultado de preparo, foi resultado de oração, foi resultado de alinhamento no cenáculo. Como permanecer dias e dias dentro de um mesmo lugar com alguém que a gente não fala, com pessoas que a gente tem problema. Com certeza aqueles dias foram dias de conserto. Com certeza aqueles dias foram dias de liberação, de perdão. Cenáculo é lugar de arrumar a nossa casa espiritual. Cenáculo é lugar de colocar em ordem as coisas, para que sem muito esforço os 3.000 cheguem. Precisamos ter clareza, irmãos, do nosso chamado. Pedro se levanta porque ele tinha clareza do que estava acontecendo. Pedro se levanta porque no cenáculo ele havia recebido a revelação. Por isso que ele se levanta diante de autoridades, diante de grandes estudiosos, diante de mestres judaicos. Ele se levanta com autoridade e defende a igreja, porque já havia sido derramado sobre ele a revelação. Eu hoje quero fazer 2 convites aqui. O primeiro convite é para aquele homem e aquela mulher que já é crente, mas se distraiu na hora da revelação e não estava presente, não estava no cenáculo. Está aqui como todo mundo, mas ainda não está entendendo bem as coisas porque não recebeu a revelação. E você hoje está dizendo assim para Deus: eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Eu quero. Aquele que perdeu a unidade, aquele que perdeu a prática da mesa, aquele que perdeu a prática do perdão, aquele que perdeu a prática da unidade. Esse convite é só para corajoso, é só para quem quer se expor. Mas saia do seu lugar e venha ao altar, porque Deus hoje está recomeçando nesse lugar. Sai e vem, isso, vem, pode vir, seja corajoso, corajosa e vem. Isso aqui é a hora daqueles ressentidos voltar à prática do perdão. Essa é a hora dos tonéis voltarem e tocar na ferida, tocar na cicatriz. Essa é a hora do Pedro se levantar e dizer: não, eu quero, eu aceito, apesar da minha humanidade, eu quero fazer parte do propósito. Tem mais gente aqui ainda. Querido, se você não tem coragem de assumir que você precisa hoje, você nunca vai ter coragem de defender a igreja de Cristo lá fora. Começa a ter coragem aqui.
É hora de arrumar a casa. Talvez a tua casa, lá na tua casa, o teu casamento esteja desarrumado. É hora de arrumar. É hora de colocar em ordem aí. Você, casal, precisa se colocar em ordem a tua casa. Vem, vem. O Espírito Santo vai lidar de forma específica com cada espécie de ordem que vai ser necessário fazer nesse lugar. Sai do seu lugar e vem. Pode vir, isso, pode vir. Eu vejo um pai que faz órfão filho e escolhe-o sozinho. Eu vejo um rei que apaga o passado e liberta o destino. E irei, porque eu sei, tu és fiel. E eu irei, porque eu sei, tu és fiel. Deus quer restaurar a unidade dessa igreja. Tem pessoas aqui que construíram muros entre si. Tem pessoas que precisam liberar perdão para o outro aí. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar. É bom que está escuro, a gente nem vê. Você vai sair do seu lugar e vai liberar perdão. Se você está ofendido com o outro irmão, faz isso agora, em nome de Jesus. Não tem como igreja crescer dividida. É muito claro o que Deus está falando aqui, irmãos. É muito claro. Tem pessoas aqui dentro com divergência com outros. Deus quer tratar hoje. Você vai ver como você vai sair desse lugar hoje. Você vai sair transformado. Saia do seu lugar, vai lá dar um abraço naquela pessoa e diga: eu te perdoo, eu te libero no mundo do Espírito. Pede perdão. Ah, pastor, mas meu problema é com o líder. É isso aí mesmo, então vai lá, vai no líder. Ah, pastor, o meu problema é com alguém ali, é o pastor, é? Vai lá então e faz. Isso, é isso aí, é desse jeito. É assim que Deus quer. É esposo com esposa, é pai com filho, é irmão com irmão. Toda serpente que vem picando, trazendo veneno no arraial, nós denunciamos agora. Nós denunciamos você agora. Você vai sair hoje. É tempo de mesa restaurada. É tempo de banquete para os filhos. Meu Deus, meu Deus. Sabe, irmãos, nós não fomos levantados para continuar um ministério de Jesus eliminando pessoas. Jesus poderia ter eliminado Pedro, Jesus poderia ter eliminado Tomé, mas muito pelo contrário, ele foi atrás de Pedro, ele foi atrás de Tomé, ele deu para Pedro, o traidor, a liderança da igreja.
Hoje o Senhor está vindo atrás de nós. E o Senhor está dizendo para mim e para você assim: olha, eu sei que você é humana, Vera. Eu sei que você tem falhas. Eu sei que de vez em quando você pisa na bola. Mas eu vou te usar assim mesmo. Porque é na tua fraqueza que eu vou manifestar o meu poder. Eu quero você assim mesmo, com o coração rendido e arrependido. Porque você é autoridade sobre aquilo que você venceu. Você pode deixar liberar cânticos espirituais. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Tenha liberdade, Ele está aqui. Entre na arca, porque mandarei a chuva, passe o deserto, eu te mostrarei a terra, enche tua tenda, a sua parentela, eu te darei as nações, eu te darei as nações. Entre na deixe tua tenda, eu te darei as nações. Aleluia, aleluia. Aleluia. Existe uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Existe uma unção profética aqui nesse lugar, nessa noite. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Se existe alguém aqui nesse lugar que recebeu essa palavra no seu coração, e seu coração está ardendo, a sua alma está pulando dentro de você aí, tem algo que está te aquecendo, que você talvez não saiba o que é, mas eu vim aqui te dizer que é o Espírito Santo de Deus que está mexendo aí em você. E se você ouviu essa palavra, se essa palavra entrou no seu espírito,